Estamos de volta com o painel especial e hoje os veículos do Grupo RBS estão em uma transmissão conjunta para discutir os fenômenos climáticos no estado, suas causas e consequências. E também estamos hoje com emissoras da Acaerte transmitindo também este painel especial. Neste bloco nós vamos falar sobre o El Niño. Nós continuamos aqui com os meteorologistas Leandro Puchalski, do Grupo RBS, já conhecido, dos nossos telespectadores, dos nossos leitores e ouvintes, o doutor Mário Quadros, que é professor do Instituto Federal de Santa Catarina e doutor em meteorologia pela USP, o secretário Milton Obos, secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, e também o tenente-coronel Aldo Batista Neto, que é diretor do Centro de Ensino do Bombeiro Militar de Santa Catarina. E também conosco os jornalistas do Grupo RBS, Moacir Pereira e Renato Igor. Bom, no primeiro bloco, nós falamos que Santa Catarina é um celeiro, de todos esses acontecimentos climáticos. E agora, esse bloco, eu vou começar já com o Leandro Puchalski, porque, Leandro, você trouxe para a gente algumas informações e algumas imagens justamente sobre o El Niño. Explica para a gente, então, o que você trouxe. Pois é, Joelson, eu acho que o El Niño é um fenômeno que as pessoas já ouviram falar bastante sobre ele, mas às vezes a gente percebe que existem algumas dúvidas em relação ao que é exatamente esse El Niño, Algo que a gente escuta bastante na área de meteorologia é que o El Niño vai chegar ao estado, quando que ele vai chegar. E isso é algo que, na verdade, não existe muito, porque o El Niño ele é um fenômeno que a gente chama de acoplado. Tem mudanças no comportamento do Oceano Pacífico, bem na linha do Equador, e com mudanças na atmosfera dos ventos nessa região do nosso planeta. Então a gente até separou um mapa aí para quem está nos assistindo pela TV Com, pelo G1, mas a gente vai tentar relatar aí para o pessoal que está ouvindo pelas rádios, que é justamente essa região. Então imagina a parte entre a Austrália e a América do Sul, na região do Oceano Pacífico, bem na linha do Equador. Então a gente tem águas quentes, representadas aí por esses tons de vermelho, espalhados por toda a bacia do oceano, bem nessa região. A gente tem um aquecimento fora do normal. O que seria normal? Águas mais quentes próximo da região da Austrália, da Indonésia, e águas mais frias na parte da costa da América do Sul. Durante o El Niño, essa água mais quente lá da Austrália se espalha pelo oceano inteiro. E os ventos nessa região, que a gente chama de ventos alisos, região equatorial, eles diminuem de intensidade. Quando você tem essa situação dentro de alguns parâmetros que a meteorologia usa, por um período de 3, 6 meses seguidos, você vai ter aí um fenômeno climático chamado de El Niño. Então, ele acontece lá, é essa a condição. E ele não sai de lá e vai atuar em qualquer outra região do planeta. O que a gente tem na meteorologia são ondas que se propagam, vamos dizer assim, pela atmosfera. Então, qualquer alteração em algum ponto do nosso planeta pode alterar climatologicamente uma outra região muito distante. É como se você mais ou menos pegasse uma pedrinha e jogasse numa piscina, Aquela pedra vai afundar e vai formar uma onda que vai se propagar. Então, mais ou menos isso que a gente tem na atmosfera. Então, quando a gente chega em Santa Catarina, o fenômeno climático El Niño, o que ele faz? Ele influencia uma condição que já é do nosso estado. Então, a gente está entrando durante a primavera. Então, a gente tem alguns sistemas que provocam chuva. E esses sistemas vão ser mais intensificados em anos de El Niño, quando tem aquela condição lá do Pacífico. A gente tem uma outra imagem aí que talvez ilustre um pouquinho o que acontece aqui em Santa Catarina, Então, para quem está nos escutando pelo rádio, você imagina que o estado do Paraná tem uma massa de ar mais quente, uma condição de tempo seco, de calor, Mas na parte de fronteira com o Uruguai, um ar mais frio, um tempo mais seco, mas mais frio. No meio dessas duas massas de ar, no encontro, vamos dizer, dela, você vai ter a formação de algumas nuvens, E às vezes você tem alguns ventos em altitude, que a gente chama de jato, que podem trazer bastante umidade, suporte de umidade, desde a parte norte do Brasil até a região de Santa Catarina. Quando isso se encontra aqui sobre o nosso estado, essa configuração, isso é um dos sistemas que provocam chuva. E em anos de El Niño acaba a gente tendo uma situação dessas mais frequentes, e por isso vocês têm alguns períodos muito mais chuvosos. Então o El Niño ele não vai chegar ao estado, ele vai influenciar uma condição meteorológica já atuante no estado. E por isso você vai ter períodos de muita chuva intercalados por períodos de tempo mais seco. Por exemplo, fim de semana. O fim de semana foi extremamente chuvoso na maior parte do estado. Uma condição meteorológica característica do nosso estado. Foi mais severo do que o normal, porque nós estamos sendo influenciados por um El Niño. Como agora, a partir de segunda-feira, hoje, um tempo mais seco. Então, ao longo da primavera, você vai tendo essas condições. Agora, tem uma explicação no fato de que esse El Niño, ele será mais forte do que os anteriores? Há uma explicação para isso? Esse El Niño especial, ele, em termos de intensidade, como se mede a intensidade do El Niño, é a temperatura lá do Pacífico, se ela está mais elevada ou menos elevada do que o normal. Então, se ela chega, que está
atualmente em torno de 1,5 grau, podendo chegar até 2 graus, a gente considera um El Niño já de categoria moderada a forte. Em geral, os El Niños de moderados a fortes, eles estão associados com chuvas acima da média no sul do Brasil. Inclui o estado de Santa Catarina também. Então, é de se esperar, né, que esse El Niño, que é um El Niño considerado forte, esteja associado com esses extremos de precipitação, como o Leandro citou. Você tem parâmetros que têm que ser obedecidos para que você possa dar a intensidade desse fenômeno, tanto no oceano quanto na atmosfera. E quando esses parâmetros estão lá no seu limite máximo, você tem um El Niño de intensidade forte, como você pode ter um El Niño fraco, né, onde essa anomalia no oceano e na atmosfera não é tão visível, não é tão forte, ou uma intensidade moderada, né? E como o Mário falou, esse agora a gente tem todas as características de um El Niño basicamente, forte. então, esse El Niño pesado que teremos esse ano é consequência do aumento da temperatura no Pacífico, mais ou menos isso, em linhas gerais? Em linhas gerais. Em linhas gerais. Bem na região do Equador. E o que determina essa elevação da temperatura no Pacífico? É alguma questão humana, digamos, o aumento da poluição nessa região? Global. Aquecimento global, calota polar, enfim, isso é preciso determinar? E aí deixa eu aproveitar, justamente emendando isso, sabendo que nós estamos tendo um aquecimento global, a temperatura se falou aí em 1,5 grau, 2 graus, sabendo que a gente está aumentando o aquecimento, a tendência é piorar então a intensidade do El Niño? Bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o El Niño é um fenômeno natural, que ele ocorre independente de ter o aquecimento. Antes de se falar de aquecimento global, já 83, por exemplo, não se falava de aquecimento global e já teve o El Niño aqui. Beleza. E teve graves consequências. Maravilha. Né? Mas Sempre existiu. Sim. Mas Porque daqui a pouco apareceu alguém dizendo que é consequência da poluição na Austrália, na verdade. E até Então é bom esclarecer isso aí, uma maravilha. questão importante, né, professor Mário e Leandro. Nós já tivemos anos de El Niño em Santa Catarina sem inundação, né? Tivemos anos de El Niño com inundação, né? Mas sempre com eventos pontuais severos e chuva acima da média. Então, dizer, tem o El Niño, vamos ter enchente em todo lugar, né? Como é a preocupação da maioria da população, não necessariamente. Poderemos até ter, né? Mas não necessariamente. Então, quando ele se aproxima a cada entrada de frente, como ela é potencializada, a meteorologia, então, tem as ferramentas e condições de orientar a população, e é nisso que a Defesa Civil de Santa Catarina está se estruturando, né? Para poder, através dessas informações, principalmente do curto prazo, a gente fazer a ação preventiva, e vocês da imprensa têm ajudado muito com a massificação dessa informação, né? Aproveitando, eu queria falar, nós estamos falando ainda do El Niño, né? A questão de intensidade e a questão do período. Muita gente fala agora de muita chuva para outubro, para novembro. Qual é o período em que nós temos a incidência do El Niño este ano? Por exemplo, de ontem já foi, no final de semana passada, já foi El Niño? Ele já atuou? A gente teve uma situação meteorológica extrema, né, com volumes muito altos, e pode ter uma relação, sim, da influência desse El Niño, ou seja, deixar o sistema meteorológico, que normalmente passa por aqui, né, que passaria em qualquer outro ano, nessa época de primavera, mas mais intensificado. E é bem como o secretário comentou, você quando tem um cenário de El Niño para o decorrer dos próximos meses, para o ano, isso não necessariamente está atrelado somente ao volume de chuva, porque vai dependendo da intensidade desse fenômeno. A gente já tem registro de anos de El Niño, que estavam influenciados, mas de intensidade fraca, onde você não teve excesso de chuva e até alguns pontos com falta de chuva, né? Então ele é um norte para que os meteorologistas fiquem atentos e trabalhem com mais atenção ainda, sabendo que em alguns momentos ao longo do ano de influência do El Niño você vai ter eventos extremos. Aí, respondendo um pouco o que o Joelso falou, sim, vai ter a maior influência do El Niño aqui em Santa Catarina é nesse período agora que a gente está entrando, que é o período de primavera, né? Por pesquisas, por trabalhos realizados pelos pesquisadores, você tem um período entre setembro, outubro e novembro. Esse é o trimestre onde normalmente você tem o aumento dos volumes de chuva. Se a gente tivesse que escolher desses 3 meses, o novembro é o período onde tradicionalmente um El Niño de intensidade forte, ele vai trazer aumento dos volumes de chuva. E aí não só aumento de volume de chuva, mas também a questão, né, Mário, sobre os eventos extremos. Você tem uma frequência maior de eventos extremos. Eu queria aproveitar só para complementar, respondendo àquela primeira pergunta do aquecimento global, é óbvio que potencializa, né? Se está se elevando
a temperatura e aí o El Niño ainda tem um quê a mais, os eventos acabam... Os estudos recentes que estão sendo feitos têm mostrado isso, que tem aumentado aqui na região sul do Brasil a quantidade de eventos extremos em função da ocorrência desse aquecimento e implicando no El Niño, obviamente. E o evento extremo você pode entender de chuva forte, a vendaval e até mesmo tornados mesmo, que é uma característica que a gente tem em Santa Catarina. Desculpa, que a gente tem em Santa Catarina e que não é tão assim fora do normal, faz parte do nosso clima. E eventos extremos estão relacionados a esse tipo de situação. Um questionamento, Leandro, professor Mário, que estão aqui, que eu acho que é para a gente até tentar compreender pela prática do que nós estamos vivendo agora. Eu não sei se isso pode já indicar uma característica da influência desse El Niño desse ano, os episódios que já aconteceram nessas últimas semanas, né? Nós temos essa massa de ar quente, né, estacionada aqui, impedindo o avanço das frentes, né? Tivemos já inundação forte no Rio Grande do Sul, quer dizer, segurou muita coisa por lá que poderia ter vindo para cá, né? Na Argentina também tivemos, né, inundação importante lá. E quando está entrando alguma frente dessa no estado, com esse choque aí, tem provocado muita tempestade de granizo, que tem dado sérios problemas, né? Lá em Campoerê, a início de setembro, foram mais de 1000 casas, né, todas perfuradas lá, daquelas pessoas mais simples. Temos vendavais muito fortes, né, e pontuais de chuva muito forte também. Os eventos extremos, né? Que talvez a característica desse El Niño, por essa característica também do aumento da temperatura que nós estamos vivendo aqui nesse momento, nesse ano, né, que nós temos calor acima da média para a nossa época, não tivemos praticamente inverno. Sim. Então, a gente tem notado e a Defesa Civil tem estado muito preocupada com essa formação de eventos, né? Menos até influência de inundações, né? Mas mais esses eventos extremos localizados, né? Localizados, com né? vento e granizo. Agora, nós estamos falando muito de chuva, agora você falou de granizo, enfim, mas quando nós falamos de El Niño, não significa apenas, eu queria saber de vocês, o aumento da intensidade de chuva, e isso preocupa muito essa região aqui do Vale do Itajaí, mas outros fenômenos que possam atingir as demais regiões do estado de Santa Catarina, de forma mais intensa. Sim, porque aí você entra nessa questão dos eventos extremos, né? Como o secretário falou, o granizo é uma situação de eventos que acontecem em outras áreas do estado. Ele aumenta a potencialidade de Exatamente. Acontecer, a possibilidade de acontecer. Eu não sei se o Mário tem isso de cabeça, mas eu não tenho. Mas vamos dizer que vamos entrar num exemplo, assim, numa ideia geral. Vamos dizer que você tenha 3, 4 eventos de granizo em um determinado mês. Em anos de El Niño, com a influência dele, você pode ter 5, 6, 7. Nesse sentido, você tem um aumento da quantidade desses eventos extremos. E também é importante dizer que o El Niño, ele traz essa influência não só para Santa Catarina, mas para a região sul do Brasil, né? Você tem esse condicionamento para o Rio Grande do Sul, você tem um pouco para o Paraná, então por isso que ele é um norte para a meteorologia. Então você vai ter que casar com as informações de curto prazo e de médio prazo, para que você saiba, com uma antecedência de 10, 15 dias, se uma determinada região vai ter um volume de chuva em excesso, que pode ser nosso, pode ser o Rio Grande do Sul, pode ser em Santa Catarina. E o El Niño já está se mostrando porque você teve uma chuva muito forte em julho, aqui no oeste do estado. Você teve uma chuva muito forte em agosto no estado do Rio Grande do Sul. Desculpa, em agosto, entre a Argentina e parte do Rio Grande do Sul. E o mês de setembro muito chuvoso no Rio Grande do Sul. Tudo isso é influência do El Niño, porque meteorologicamente essa aqui é a mesma região. Para nós, talvez no inverno, a maior influência dele não foi na chuva, mas na temperatura. O fato de a gente ter tido um inverno ausente, com pouquíssimas massas de ar frio, está relacionado a ele. Por quê? Porque a chuva ficou muito concentrada no Rio Grande do Sul, onde você teve o problema do El Niño relacionado à chuva, e as massas de ar frio lá atrás, depois da chuva, que estava lá na Argentina e no Uruguai, não chegavam em Santa Catarina. Então, durante o inverno, a influência dele foi aonde? Na temperatura, deixou o inverno mais ameno. Quer dizer, não nevou nem no Cambirela, né? Nem no Cambirela nevou. Atrás de 2013. Só aproveitando a arte que o Leandro citou, só para explicar um pouquinho melhor, o que aconteceu no último, agora em setembro, foi que aquela faixa de chuva ficou estacionada um pouco mais para o sul. Pegou o norte da Argentina, Rio Grande do Sul, e a gente ficou numa região de aquecimento. Não sentimos tanto o final do inverno, porque o ar quente ficou para nós e a chuva ficou estacionada lá. O que aconteceu? É uma bomba relógio, né? Quando o sistema andou,
aí teve granizo, teve esses eventos extremos todos em função desse período que a gente ficou sem Cientificamente, senhores que são especialistas na matéria, é possível dizer para a população catarinense, previnam-se no oeste que vai dar granizo, vai dar vendaval, vai dar furacão, previnam-se no Vale do Rio que vai dar muita chuva, previnam-se no sul por isso, aquilo. É possível fazer a previsão dentro do El Niño, não, né? Com curto prazo eu acho que a importância desse debate é a gente informar do El Niño e que esses eventos podem ocorrer nesse período. Né? Que eventos eu não tenho como dizer. Você vai sair dessa informação de longo prazo, que é a questão do El Niño que a gente está comentando, e você vai entrar para a previsão de curto prazo. Aí entra o calendário meteorológico. Aí entra a previsão do dia a dia, para o final da semana, para a próxima semana. Então, aí muda as ferramentas, Moacir, e você vai ter outros instrumentos que você vai ter que utilizar. Então o que nós temos que fazer é o seguinte, toda a população catarinense tem que se prevenir, tem que tomar medida preventiva, né? Tem que se acautelar, né? Porque pode acontecer na Lagoa da Conceição, no São Miguel do Oeste, em Criciúma, etc. Okay? O nível da intensidade, os senhores vão avisar, digamos, com 24 horas, 40 horas. Com a maior antecedência possível. Nós já vamos, na sequência, a gente vai falar um pouco mais justamente de monitoramento, de informação, de estrutura de prevenção. Neste bloco, a gente discutiu um pouco mais sobre o fenômeno El Niño, a intensidade. O estado todo, né, tem que estar preparado aí com as consequências do El Niño até novembro, pelo menos. Mas nós vamos fazer um intervalo agora. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre os aprendizados que, né, o nosso estado aí teve desde as últimas catástrofes, né, que nós tivemos aqui por causa de fenômenos climáticos. Como essa infraestrutura, como é que está a infraestrutura para evitar que novas catástrofes aconteçam por causa dos fenômenos dessas mudanças climáticas? Nós voltamos já já.